A Firjan deu uma antecipadinha no lançamento do seu edital de cultura e lançou a nova versão do Mosaico. Nova, mas nem tanto, porque ela é quase que inteiramente uma cópia do processo seletivo do ano passado. E a criação do roteiro desse vídeo custou um certo esforço por causa disso. São os mesmos 90 proponentes contemplados, com um valor total de investimento de pouco mais de 3 milhões. E se você é daquelas pessoas que reclamam que os editais contemplam sempre os mesmos proponentes, esse processo seletivo é uma espécie de oásis. Há pouca repetição de selecionados de um ano para o outro, além da proibição expressa de contemplar novamente grupos, artistas e coletivos que fizeram parte da seleção entre 2022 e 2024. Mas garante um like para mim e garante para você mesmo a sua inscrição no canal, que eu prometo que estarei sempre marcando presença aqui com esses informes importantes para você que quer sempre viabilizar e criar seus próprios projetos. Primeiro de tudo, vamos entender que esse processo seletivo não está exatamente dividido em linguagens, mas na condição de inédito ou não inédito, sendo que a condição de não inédito é pertinente apenas para teatro adulto, teatro infantil e literatura. Neles é feita uma procura por produtos culturais prontos para poder compor a programação dos espaços SESI em todo o estado, incluindo as escolas. Se você puder ressaltar o impacto positivo que a sua proposta já causou, principalmente na defesa do projeto, isso certamente vai impactar nessa política da instituição em dobrar a aposta naquilo que já deu certo. Os valores pagos permanecem congelados em relação ao que já se pagou nos anos anteriores. Está na hora de fazer pelo menos uma correção monetária nisso. São eles R$ 100 mil para teatro adulto e R$ 75 mil para teatro infantil, sendo que são obrigatórias 5 apresentações. Ou seja, apesar de você não ser obrigado a enviar uma planilha, é pertinente que você faça as contas para ver se dá, porque todas as despesas dessa circulação precisam sair desse cachê bruto. Não há prestação de contas previstas, porque é um edital de contratação, então o proponente também tem que arcar com as despesas de impostos, caso esse proponente não seja um MEI. Faltou dizer que o pagamento para a área de literatura é de R$ 10 mil para pelo menos 2 horas de uma atividade com jovens do segundo segmento do ensino fundamental. E os projetos precisam incluir, além da apresentação artística, uma oficina literária. Iniciando agora a relação de linguagens contempladas pela categoria Inéditos com música. A gente vai começar a perceber recortes que são muito específicos do edital e que não mudam de um ano para o outro. Esqueça totalmente na parte da música a esperança de viabilizar uma série de shows e apresentações musicais. A ideia aqui, assim como nos anos anteriores, é selecionar 10 bandas ou artistas independentes para a produção de um videoclipe de uma música original e com letra em português. Isso significa que, mais do que uma linha de projetos de música, os projetos enviados precisam pensar no aspecto técnico audiovisual, o que vai ser apurado pela escrita do item argumento. O correto entendimento dessa demanda, além da qualidade dos trabalhos anteriores e também o link da música de trabalho proposta, é que vai definir a aceitação do que você está oferecendo para o sistema Firjan. O valor a ser pago para atender essa demanda de videoclipe é de R$ 20 mil, que é uma quantia apenas ok para dar conta desse serviço. Os contemplados assumem o compromisso de participar de uma semana de imersão em música, de modo presencial, no bairro Carioca das Laranjeiras, além da obra contemplada, compor a programação de uma maratona de música com categorias contempláveis, como se fosse um festival. Melhor clipe, melhor música, melhor intérprete e por aí vai. Isso aponta para uma linha curatorial de investigação de novos nomes que queiram aprofundar o seu material de trabalho e aumentar o engajamento e projeção da sua obra, da sua trajetória. Quando eu digo novos nomes, eu não necessariamente quero dizer nomes jovens, ok? E a mesma cara muito específica tem a linguagem das artes visuais restrita à fotografia. Aliás, a Firjan poderia chamar logo a linguagem de fotografia, que seria mais didático e direto. Mas serão pagos R$ 8 mil para o proponente contemplado, que terá que desenvolver um projeto conceitual
que tenha conteúdo e temas relevantes e que provoquem reflexões, aprimorando o olhar de cada um dos fotógrafos participantes nos dizeres do próprio edital. Mais uma vez, a gente percebe a intenção integrativa da Firjan e também o desejo curatorial de fomentar novos talentos, uma vez que os contemplados da linha de fotografia participarão de uma mostra coletiva depois de produzir um novo material fotográfico a partir das orientações curatoriais para essa mostra. Existe a necessidade de enviar até 6 imagens fotográficas na inscrição, mas elas serão apenas o cartão de visitas do artista ou da artista. O que vai contar é o modo como o artista explica a própria trajetória e, principalmente, o portfólio comprobatório de 2 anos seguidos de atuação que são exigidos. E por falar em portfólio, quem mais entende desse riscado é a Adriana Martins, que tem uma oficina bastante detalhada para te ajudar, principalmente na parte da comprovação da atuação. O link segue aqui embaixo na descrição do vídeo. Em algumas linhas é colocado um peso maior, principalmente nos projetos inéditos, naquilo que eu chamo de cultura de grupo ou de trabalho coletivo, mesmo que a vida real da produção cultural não caminhe necessariamente nessa direção, e que pelo menos no teatro prevaleça uma força ainda maior das equipes técnicas reunidas de um modo mais autônomo, digamos assim. Essa é mais ou menos a cara dos projetos inéditos de artes cênicas, que inclui teatros adulto-infantil, circo e dança. Ali está claro, logo no primeiro parágrafo do edital, o peso que tem o histórico do grupo ou da companhia. O valor a ser pago é de R$40 mil, que é uma média inferior aos editais mais modestos do estado do Rio de Janeiro. E ainda há um impedimento legal de não haver possibilidade de aporte financeiro extra por outra via. Se a sua proposta não tem essa pegada de trabalho em grupo, e se você tem um espetáculo solo, o que também não é permitido, se você não está disposto a participar de uma mentoria virtual, é melhor nem gastar sua energia e aguardar um edital mais à feição daquilo que você tem, daquilo que você planeja. Existe uma tradição de cultura popular de folia de reis, congadas, maracatu, capoeira, jongo e muitas outras localizadas nas regiões norte e noroeste do estado do Rio. E também há uma prevalência de espaços na cidade do Rio que recebem as atividades e apresentações dos projetos contemplados pelo Mosaico. Por causa desse desequilíbrio e para corrigi-lo, existe a categoria multilinguagem, que é específica para proponentes dessas regiões. Os 18 premiados recebem R$18 mil para pelo menos uma apresentação, ou em Campos, ou em Itaperuna, ou em Macaé. É necessário também passar por uma capacitação em gestão e produção cultural durante um fim de semana na cidade de Campos. Novamente aí fica muito clara a busca por novos nomes e por aprimoramento do mercado de trabalho. Mas falta ao sistema Firjan talvez desenvolver um edital que contemple esses novos nomes que foram capacitados desde 2022, mas que não necessariamente foram absorvidos pelos editais locais. Ou então que o Mosaico tenha mais linhas para que esse esforço de lançar e de capacitar não fique pela metade, não fique perdido. Ainda em multilinguagem, é necessário escolher uma linguagem artística dominante do seu projeto, além de ser muito claro e meticuloso na escrita do que se pede por concepção de montagem cênica ou projeto expográfico. Novamente aqui, não vale a pena se arriscar se a pegada de trabalho coletivo ou em grupo da sua proposta não for muito presente e comprovável. Todos os projetos têm que atender medidas de acessibilidade e, nesse campo, o fundamental é demonstrar letramento e se comprometer com serviços reais. Ali, eles não querem saber o que você pensa filosoficamente sobre o assunto, mas o que você vai oferecer de verdade. Pense em contemplar todas as deficiências e se informe sobre a acessibilidade cultural e suas experiências mais recentes. Esse é um terreno em expansão e será melhor para você, como artista, como produtor, como produtora, caminhar junto com esse processo. O espaço para ficha técnica é curto e deve priorizar o protagonismo artístico e gerencial.
Sim, é importante destacar pelo menos uma pessoa da produção e focar na formação acadêmica, além dos principais trabalhos e dos eventuais prêmios. A autodeclaração de diversidade ou representatividade individual deve ser assinada se for o caso, e aí vale lembrar que ela tem que ser assinada no papel e depois escaneada ou receber a assinatura digital da plataforma .gov.br ou de outras plataformas que sejam legalizadas. O procedimento de copiar e colar assinaturas, muito comum na época da pandemia, já não está sendo bem aceito. Para acabar, se a sua categoria exigir a escrita de dados técnicos do espetáculo, não se esqueça de apresentar uma estrutura que seja adaptável aos espaços do SESI, porque aí você consegue caminhar junto, você pode dar uma olhada no rider técnico de cada uma das unidades para não errar. Lembrando que podem participar desse edital apenas proponentes do estado do Rio de Janeiro, formalizados com CNPJ, podendo inclusive ser MEI. Não se esqueça de ler atentamente o caderno técnico de cada linguagem e ver as exigências mínimas delas. Gostaram de conhecer um pouco mais sobre o edital Mosaico 2026? Se gostaram, deixe o seu like, continue acompanhando aqui o conteúdo do canal e para isso vai ajudar que você faça também a sua inscrição, coloque algum comentário, enfim, vamos seguir interagindo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.